Desde a Índia ao Brasil, aos Estados Unidos, até lá em África já conhecem. Acho que até já há internet lá na Guiné e tudo. Glória a Deus, é fantástico, estamos juntos. Amém? Muito bem. A semana passada falámos sobre um dos primeiros dons do Espírito Santo que nos comprometemos a meditar juntos. Falámos sobre a palavra de sabedoria. Epa, até parece que a casa de oração está vazia. Palavra de sabedoria. Um excerto da sabedoria de Deus que Ele nos concede para resolver algum dilema, algum problema que nós não somos capazes. E hoje vamos observar um segundo dom que é quase gêmeo do primeiro, que é uma palavra de conhecimento. Espero que tenham feito trabalho de casa, senão assim é mais difícil. Nós já lemos lá na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12, Paulo vai descrevendo alguns dos dons do Espírito Santo, e são aqueles que nós estamos a meditar, a estudar, e ele diz, por exemplo, no versículo 8, a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, amém, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento, e diz a outra fé, a outros dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir dos espíritos, variedade de línguas, interpretação. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Nunca nos podemos esquecer, irmãos, que é como Ele quer, não é como nós queremos. É como Ele deseja fazer e não como nós desejamos fazer. Muito bem. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Hoje, como estamos em direto, é difícil fazer perguntas para vocês participarem. Mas no fim da aula, a gente vai fazer um examezinho. Pode ser? Amém. O Paulinho está pronto. E o Júnior também. O Júnior está pronto. Vou chamá-lo cá à frente e vou interrogá-lo aqui à frente. Glória a Deus. Palavra de conhecimento, ou a palavra de conhecimento é uma revelação. E quando nós falamos em revelação, já estamos a dizer que é alguma coisa sobrenatural, é alguma coisa que nós não tínhamos capacidade de saber ou de conhecer, é uma revelação sobrenatural, através da qual o Espírito Santo revela factos que só estão na mente de Deus. Revela coisas que só Deus é que sabe. Revela coisas que são ocultas a cada um de nós. Que nós não temos condições de saber. Não temos condições de descobrir. É alguma coisa que está escondida no coração de Deus. Por este dom, que tem sido definido como uma revelação sobrenatural de algum facto que, como eu vos disse, que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações naturais, devido às suas limitações humanas, não pode conhecer, a não ser que o Espírito Santo revele, a não ser que o Espírito Santo manifeste. Não sei se já vos aconteceu virem a algum culto e dizerem assim: até parece que o pastor sabe a minha vida toda. Já vos aconteceu? Mas o pregador não tinha condições de saber. Não tinha condições de ter esse conhecimento. Mas Deus tem. Amém? Deus tem. E Ele partilha o conhecimento que só Ele tem. Partilha uma parte do conhecimento que só Ele tem com o homem para trazer revelação de alguma coisa. Vejam, Deus é omnisciente. Todos sabem o que é quer dizer omnisciente? O que é que quer dizer omnisciente? Que conhece todas as coisas, que tem todo o conhecimento. A Deus nada escapa. Ele domina tudo, Ele sabe tudo. Deus que é omnisciente, Ele que sabe tudo, mas Ele não revela ao homem tudo quanto sabe. Estamos de acordo? Deus sabe tudo. Deus tem todo o conhecimento. Deus conhece todas as coisas. Deus domina todas as coisas. Mas Ele não revela ao homem tudo aquilo que Ele sabe. Pois não? Vocês estão muito distraídos.
Ouçam, acham que Deus sabe os números do Euromilhões que vão sair no fim da próxima semana? O que é que acham? Não sabe. Só é pena Ele não me revelar isso. Mais algum de vocês gostava dessa revelação? Claro que a palavra de conhecimento não serve para essas coisas. Mas Deus tem todo o conhecimento. Mas Ele não revela ao homem tudo aquilo que Ele sabe. Como o próprio Dom diz, Deus dá-lhe apenas uma palavra. Dá-lhe apenas uma pequena parte daquilo que Ele sabe. Numa frase, uma palavra é muito. Mas num livro inteiro, uma palavra é o quê? É nada. Então imaginem no universo inteiro, no conhecimento absoluto, todas as coisas. Uma só palavra. Não é nada. É isso que Deus partilha connosco. É isso que Deus partilha connosco. Não sei, imagino que todos vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa biblioteca. Existem algumas bibliotecas que são imensas. São imensas, são gigantescas. Imaginem todo o conhecimento que lá está. É muito. Aquele conhecimento nada é comparado com o conhecimento que Deus tem. E diz que Deus partilha connosco só uma palavra. Só um pequeno excerto. Ele partilha connosco aquilo que nós precisamos para um determinado momento. A palavra de conhecimento pode manifestar-se de muitas maneiras. A Bíblia revela várias maneiras como este dom se manifesta. Pode manifestar-se, sei lá, através de uma visão. Deus deu-nos uma visão pela qual nos revelou alguma coisa. Vamos daqui a bocado ver, por exemplo, Ananias teve uma revelação, uma palavra de conhecimento numa visão daquilo que estava a acontecer com o Saulo numa rua determinada. Vocês estão cá? E Deus revelou. Deus pode usar um sonho, pode usar um anjo, pode usar, sei lá, o dom da profecia. Deus pode usar muitas formas de revelar esta palavra de conhecimento. Então, este dom, a palavra da ciência ou do conhecimento, é, na verdade, um modo sobrenatural de revelar coisas da mente de Deus. Revelar coisas da mente de Deus desconhecidas do homem. Veja, isto não é um dom para revelar aquilo que o homem conhece. A gente ouviu ali qualquer coisa numa conversa, a gente estava escondidos, ouviu e depois vem aqui para o púlpito e diz: o Senhor está-me a revelar. Não, isso é brincadeira, isso é brincar com as coisas espirituais. Sei lá, havia um pregador que revelava muitas coisas, era uma coisa fantástica. Ele fazia os cultos normalmente em grandes cinemas, em grandes espaços. E quem estava na recepção a receber, porque as pessoas estavam proibidas de levar as malas, levar os casacos para a sala de culto, não, porque vinha muita gente e não podem ocupar espaço. E quem estava na recepção para receber as malas e os casacos era a mulher dele. Vocês estão cá? Era a mulher dele. E o que é que ela fazia enquanto as pessoas iam entrando? Ia lá observar, esbiutar dentro das malas, das carteiras, e via o nome, o que é que se passava, se calhar havia lá uma receita médica que revelava algum problema, e depois comunicava ao marido. E o marido tinha sempre muito conhecimento. Tinha conhecimento ou não tinha? Tinha. Claro que tinha. Mas não é desse conhecimento que a gente está a falar. Não. Esse é conhecimento natural. Esse é conhecimento natural. Aquilo que nós estamos a falar é uma revelação sobrenatural de Deus, que o homem por si mesmo não tem condições de saber, que não soube por intervenção humana, mas por uma revelação do Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa muito importante, não só para este dom, mas para todos os outros, mas este em especial, esta revelação, ou a revelação que o Espírito pode trazer, esta revelação das coisas que estão na mente de Deus, nunca podem chocar com a palavra de Deus. Agora vocês podiam ter dito um amém, um glória a Deus, um aleluia. Aquilo que nós dissermos que o Espírito nos está a revelar, nunca pode estar em contradição com a palavra de Deus. Porque senão pode ter vindo de muitos sítios, mas não veio de Deus. Não é a revelação de Deus. Vocês vejam, temos aí muitas seitas, muitas pseudo-igrejas que acrescentam à Bíblia outras revelações, outros textos. Ouçam, essas revelações não vieram de Deus. Porque Deus nunca se contradiz. Deus nunca se contradiz. Deus é sempre verdadeiro. Ele não muda de opinião. Aquilo que Ele ensinou no passado, Ele continua a dizer no presente. Essa revelação nunca pode ir contra as Escrituras. Não podem. As Escrituras é a revelação perfeita, plena, total, da parte de Deus para a nossa vida, para a sua igreja. Então,
qualquer tipo de revelação, que vá além da Bíblia, ou fique aquém da Bíblia, nós não devemos aceitar. Se for além, não recebemos. Se ficar aquém, também não aceitamos. Não aceitamos. Porque será uma revelação falsa, perigosa e que nos pode destruir. Qualquer palavra de conhecimento, qualquer revelação de Deus tem que estar sempre em harmonia com a Bíblia. Amém? Amém. Tem que estar sempre de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o testemunho claro das Escrituras, que é a nossa norma do conhecimento divino. Se nós queremos conhecer a Deus, não precisamos de nenhum dom do Espírito Santo. Temos a palavra de Deus. Amém? Amém. Temos a palavra. A palavra já revela o que Deus é. Já revela tudo sobre quem Deus é. Tudo aquilo que nós precisamos saber está nas Escrituras. E se alguma coisa for além ou ficar aquém, nós devemos rejeitar. O que é que não é este dom da palavra de conhecimento? Como eu vos dizia, não é conhecimento natural. Se é natural, já não é sobrenatural. Não é um conhecimento profundo da Bíblia. Nós dizemos, aquele irmão tem uma palavra de conhecimento que ele conhece muito bem a Bíblia. Não, isso é estudo, é meditação, é importante. Mas não é disso que nós estamos a falar. Não é conhecer Deus através da nossa comunhão com Ele. Não, isso é importante, é fundamental, pela oração, buscar a Deus. Mas não é disso que nós estamos a falar. Este dom, como os outros, não se alcança pelo muito estudo. Não. É bom alcançar conhecimento pelo estudo. É ou não é? Amém. Os irmãos que já entraram no meu escritório já viram que eu tenho lá muita coisa para estudar. Mas não é este dom que aqui está. Não é pelo estudo. Nós devemos estudar, devemos aprender, devemos ler, devemos investigar, devemos ter sede de conhecimento. Mas este é um conhecimento diferente. Este é um conhecimento diferente. Não é um talento natural. Também não é. Então, vamos fazer como fizemos a semana passada. Pode ser? Vamos à Bíblia e vamos ver alguns exemplos do dom em ação. É a maneira mais fácil de nós compreendermos. É a maneira mais fácil do dom se tornar claro para nós. Vamos começar por onde? Por o Antigo? O Antigo Testamento. Não vamos dizer o Velho, porque aquilo que é velho a gente... o Antigo. O Primeiro Testamento, se vocês quiserem. Aquilo que foi dado primeiro. O Antigo Testamento. E no Antigo Testamento temos vários exemplos da ação deste dom, da palavra de conhecimento. Olha, por exemplo, diz lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, o versículo 15 e o versículo 20, diz assim: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Veja, não sei se vocês conhecem esta história. Diz que Saul foi enviado pelo seu pai à procura das jumentas que se tinham perdido. Lembram-se desta história da Bíblia? E ele andou e não encontrou nada. Até que disse ao seu amigo, conversaram, mas há aqui um profeta, há aqui um vidente. Se há alguém que pode dizer-nos é que as jumentas estão, é o profeta, é o vidente, é aquele que vê de acordo com os olhos de Deus, é aquele que tem conhecimento daquilo que nós não temos. E então Saul e o seu amigo foram ter com quem? Ficaram todos calados. Com quem? Quem é que era o profeta? Samuel tinha um nome abençoado, aleluia, nome abençoado. Mas veja, quando Saul chegou ao pé de Samuel, podemos observar que aqui houve uma manifestação clara deste dom da palavra de conhecimento, deste dom de Deus. Este dom revelara ao homem aquilo que só Deus pode saber. Veja, neste caso Samuel teve uma revelação tripla. Já viram? Uau! Eu gostava só de ter uma revelação, ela foi logo tripla. Vejam como ele era um profeta especial. Tripla. O que é que Deus lhe revelou? Olha, em primeiro lugar, o Senhor revelou a Samuel um dia antes de Saul aparecer, que Saul ia aparecer. Vejam, Samuel devia estar em oração ou em meditação, e Deus diz que, olha, amanhã vai aparecer em um jovem chamado Saul. Uau! Isso é uma revelação fantástica. Ele não é? Bem, não é muito difícil, sei lá, eu na segunda-feira à noite dizer assim, amanhã lá no culto vai aparecer o meu Mário. Eu tenho para aí 95% de possibilidade de acertar. Tenho ou não tenho? Ele é um homem crente, costuma vir aos cultos, é fácil. Não.
provavelmente Samuel e Saul nunca se tinham cruzado, nunca se teriam encontrado. Ou se encontraram, não foi numa ocasião como esta. Deus revelou-lhe, olha, amanhã Saul vai ter contigo. Revelou-lhe também uma outra coisa. Disse, olha, ele vai ter contigo e esse é aquele que eu escolhi para ser o primeiro rei de Israel. Foi uma revelação sobrenatural. Ninguém sabia, nem o próprio Saul. Mas Deus revelou ao profeta. E revelou ao profeta também que as jumentas, os burros do pai de Saul já tinham aparecido. Ninguém sabia ali. Saul não sabia. Mas Deus revelou. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o profeta, por si mesmo, não tinha condições de saber estas coisas. Hoje, se calhar, é fácil. A gente ia ao Facebook e descobria que o pai de Saul já lá tinha as jumentas. Era fácil, ou não? Ou telefonava. Mas naquele tempo não. Sei lá, só por sinais de fumo. E mesmo assim era difícil. Foi Deus quem revelou ao profeta estas coisas. Ele não tinha condições de saber, não tinha condições de alcançar, a não ser por revelação divina. Irmãos, para nós crermos na ação destes dons do Espírito Santo, nós temos que acreditar que Deus sabe todas as coisas e temos que acreditar que Ele gosta ou pode revelar aquilo que Ele sabe connosco. Amém. Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas e Ele gosta de partilhar aquilo que Ele sabe connosco quando isso for necessário. Por exemplo, houve uma certa ocasião que houve um profeta de Deus que estava bastante desanimado. E Deus disse-lhe o seguinte, olha, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram ao Baal e toda a boca que não o beijou. Sabem que profeta era este? Elias. Estava desanimado o rapaz, assim, estou sozinho, já toda a gente morreu, já não há crentes. Já se sentiu assim o irmão? Dizer, parece que estamos aqui sozinhos. E diz que Deus trouxe um conhecimento a Elias que só ele é que podia ter. Mas ninguém tinha. O profeta que era o líder espiritual daquela gente, devia ser o líder espiritual daquela gente, o profeta que devia conhecer as ovelhas, disse, eu estou sozinho. Mas Deus disse, não, tu estás enganado. Eu vou partilhar contigo um conhecimento que só eu tenho. Eu vou partilhar contigo alguma coisa que só eu sei. Eu vou partilhar alguma coisa que só eu é que tenho conhecimento. É que ainda existem 7.000 que são tão fiéis como tu. Ainda existem 7.000 que não dobraram lá os joelhos. Só Deus é que podia saber isso. E só Deus é que sabia quem eles eram. Foi uma palavra de conhecimento. Agora, há um outro profeta. Foi o discípulo de Elias. Como é que se chamava o discípulo de Elias? Eliseu. Falem alto que é para o pessoal ver que vocês são gente que conhece a Bíblia. Que é para o pessoal vir para esta igreja aqui. Esta gente sabe a Bíblia. Eliseu é um personagem fantástico. E muitas vezes Deus o usou neste dom. Claro, este dom era a característica dos profetas, sem dúvida. Deus usava muito os profetas com esta capacidade. E por isso, pelo menos 2 exemplos interessantes que aconteceram com Eliseu. Olha, um deles, é preciso ter cuidado, irmão. Quando o profeta fala, é melhor a gente ter juízo e ouvir. E o profeta, depois de ter curado um general importante, como é que se chamava o general importante? Naamã. Os crentes aplicados. E o Naamã quis oferecer-lhe muitas prendas. Quis ou não quis? E Eliseu disse, nem pensar. Não será um general gentil que vai enriquecer um profeta de Deus. Não. Deus vai cuidar de mim. Não preciso que esses generais gentios venham para aí a dizer que me abençoaram ou outra coisa qualquer. Não. Leva os teus presentes contigo. Até porque aquilo que aconteceu na tua vida foi por graça. Foi a graça de Deus, foi por bondade de Deus, foi por misericórdia de Deus. Eu não preciso de pagamento. Mas o aprendiz do profeta não ficou contente. Agora esta é mais difícil. Como é que se chamava o aprendiz do profeta? Quem é que sabe o nome do aprendiz do profeta? Geazi. O Geazi não ficou nada satisfeito. Ele disse, o profeta não está bem da cabeça. Então a gente agora podia ficar milionários. Já não precisávamos depender de ninguém. Não era preciso orar para vir o pão. Não. Estava tudo resolvido. Olha, nem Eliseu precisava trabalhar, nem eu o resto da vida. O resto da vida.
E o que é que Geazi fez? Arranjou lá uma história para ir pedir ao Naamã um bocado de uma roupas, um dinheirinho, etc, 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 etc. Será que Eliseu tinha condições de saber aquilo que tinha acontecido? O que é que acha? Não. Até podia desconfiar, mas saber. Mas Eliseu diz, olha, não sabes tu que o meu espírito foi contigo. O que Eliseu estava a dizer é, não sabes tu que Deus foi contigo e que o Espírito de Deus habita em mim. Não sabes tu que Deus me revela aquilo que Ele deseja revelar. Não sabes tu que eu sou profeta. Olha, se os outros não soubessem, tu devias saber. Se os outros não tivessem esse conhecimento, tu devias ter, porque tu me estás a acompanhar há muito tempo. Não sabes tu, pensas que eu não vi, Deus não me revelou, recebes a roupa, recebes o dinheiro, onde é que o escondeste? Olha, a lepra que estava no Naamã, agora passa a ser tua. Mas há uma história que eu gosto ainda mais no profeta Eliseu. Há uma história que eu gosto muito. Diz que o rei da Síria desejava conquistar Israel. E cada vez que ele fabricava um plano para vir atacar Israel, Eliseu mandava dizer ao rei de Israel, olha, o rei da Síria vai-te atacar amanhã, ou depois da manhã, ou no tal dia, e olha, o exército dele vai passar por tal sítio. Ele vai lá, monta lá uma emboscada, que é para lhes dar umas cacetadas. Isso aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu 3 vezes, e o profeta e o rei da Síria disse aquilo que se calhar nós diríamos também. Quem é que é o espião? Quem é que é o espião? Como é que é possível? Bem, uma vez, ok, 2 vezes, 3 vezes, já cheira mal. Quem é que é o espião? O espião é o Espírito de Deus. Amém. Não foi o que lhe disseram aos seus servos? O espião é o Espírito de Deus. Há lá um profeta lá em Israel. Que o Senhor lhe revela todas as coisas. Até lhe revela aquilo que tu estás a sonhar. Estás no teu quarto a planear, a sonhar, etc. E Deus tem esse conhecimento. Irmãos, o que este dom revela é que Deus sabe tudo. Deus, e nós devemos ter isso em mente. Às vezes nós pensamos... Às vezes somos como as crianças. Quando as crianças querem fazer alguma maldade, elas olham para a direita, olham para a esquerda, veem se não está ninguém a ver e pumba, não é? E às vezes nós somos assim, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, não está cá o pastor, não está cá ninguém, estamos à vontade. Deus conhece todas as coisas. Mesmo lá no escuro do teu quarto, no oculto da tua mente, no oculto do teu coração, Deus conhece todas as coisas. Vamos ao Novo Testamento. Também no Novo Testamento temos vários exemplos da ação deste dom. Como é que se chama este dom? Não se chama conhecimento. Palavra de conhecimento. Uma palavra. Uma. Porque o conhecimento é de Deus. Mas Ele dá-nos uma palavrinha, já não é mau. Já não é mau, palavrinha dele. Então no Novo Testamento, olha, no ministério de Jesus. Eu já vos disse aqui que Jesus quis nos deixar um exemplo em tudo, certo? E diz que ele foi revestido do Espírito Santo e diz que se deixava guiar pelo Espírito de Deus. Os dons do Espírito agiam em Jesus homem, como devem agir em nós. E isso aconteceu muitas vezes. Olha, por exemplo, com um dos discípulos que ele escolheu, camarada chamado Natanael, quando ele chegou e disse, olha, aqui está um israelita a sério. Onde é que tu me conheces? Olha, quando tu estavas lá debaixo da figueira, eu gostava de saber o que é que o Natanael andava a fazer debaixo da figueira. Vocês não gostavam? Ontem no culto de jovens, houve um jovem que me perguntou o que é que Jesus escreveu no chão enquanto estava ali a mulher adúltera. Então eu gostava de saber, mas ainda não tive uma palavra de conhecimento. Mas o que eu sei, enquanto Deus disse isto, aquele homem disse assim, eu vejo que tu és um filho de Deus. Amém. Só Deus pode conhecer isso. Só Deus pode ter conhecimento disto. Só Deus pode ter essa revelação. Eu estava sozinho, tu nunca me viste, eu nunca te vi, eu não te conheço de lado nenhum. Só Deus pode trazer essa revelação. Um outro caso muito interessante é com a mulher samaritana. Lembram-se? Jesus começa a falar com ela. Olha, vai lá chamar o teu marido. Não tenho. Tens razão que não tens. Bem, isso toda a gente podia saber, ou pelo menos lá na cidade podia saber. Talvez. Este não é, olha, já tiveste vários. Um conhecimento sobrenatural que só Deus é que tem. Há um caso marcante na Bíblia, talvez dos mais marcantes das Escrituras, e nós como igreja devíamos aprender muito com ele. Está lá em Atos no capítulo 5, versículo 1 a 10.
Safira e Ananias. Temos uma crente aplicada. Tem que começar a trazer uns chocolatinhos para ir oferecendo aos crentes. Aplicados. Mas tem que fazer umas perguntas mais difíceis, que estas estão muito fáceis. Tem que trazer assim mais giazis, que é para você ser coisa. E veja, Pedro não sabia nada. Ou sabia? Não sabia nada. Eles tinham combinado aquilo uns segundos antes. Irmãos, eu não quero mais dizer que o problema não era eles quererem dar só uma parte do dinheiro pelo qual venderam a propriedade. Não havia problema nenhum nisso, havia? Não havia problema nenhum. Irmãos, nós trazemos à casa de Deus aquilo que trazemos, devemos trazer com alegria, com honestidade, com seriedade, com santidade diante de Deus. Agora, sei lá, se nós ganhamos 10 mil euros e vimos dizer aqui na igreja, olha, está aqui 100 euros que é o meu dízimo, cuidado! Não estão cá? Nós ganhamos 10 mil. E dizem, Senhor, está aqui 100 que é o meu dízimo. Cuidado! O irmão pode só dar 100 de oferta, até pode dar 50, até pode não dar nada. Esse é problema seu. Agora, mentir diante de Deus e na casa de Deus, cuidado. Todos muito calados olhando para mim. Muito cuidado. Porque o Espírito de Deus está a ver tudo. Deus tem todo o conhecimento. Deus conhece todas as coisas. E nós podemos estar a trazer condenação sobre a nossa vida. Temos que ser muito cautelosos e muito cuidadosos. Então, diz que através deste dom do Espírito Santo, o Espírito revelou a Pedro a mentira que ali estava. O Espírito revelou a Pedro a mentira que estava a acontecer. O engano que estava no coração daquele casal. O engano que estava naquela vida. Aquela falsa espiritualidade. Eles queriam parecer tão generosos como os outros. Queriam parecer como o Barnabé. Queriam parecer como o Barnabé. Diz que trouxe a propriedade, vendeu, deu tudo. E dedicou-se a ser um pregador do Evangelho. E eles queriam parecer como ele. Mas estavam a apresentar uma falsa humildade, uma falsa generosidade. E Deus também quis preservar a sua igreja da mentira, da falsidade, mantendo-a santa, consagrada a Ele. Sabem, no começo de um tempo novo, Deus muitas vezes fez isto. Muitas vezes. Olha, lá quando o templo foi o templo não. Quando a arca foi levantada, lá o tabernáculo, diz que 2 dos filhos de Arão entraram lá na arca com fogo estranho. Lembram-se? O que é que lhes aconteceu? Morreram não. Estava a começar um novo tempo. E Deus queria dizer, olha, vocês não brinquem com a minha presença. Não brinquem, aquilo que está a acontecer, isto é coisa séria. Se eu disse que era assim, é coisa séria. Vocês devem perceber isso. E agora estava a começar um novo tempo outra vez. Estava ou não estava? A igreja estava a nascer, estava a começar. E Deus quis deixar uma marca. Ainda bem que, enfim, que Deus ainda é misericordioso. Senão a gente éramos todos fulminados. Era uma chatice. Mas Deus queria deixar um exemplo, uma marca. Dizer assim, como é que é? Não podem vir para a minha casa e pensar que podem enganar-me. Não podem vir para a minha casa e pensar que eu não estou a ver. E Deus revelou a Pedro a mentira que estava a acontecer com Ananias e a mentira que estava a acontecer com Safira também. E sabem, nos dias que nós estamos a viver, nós também estamos carentes da ação deste dom do Espírito Santo. Precisamos muito, porque este dom revela o que está oculto no coração das pessoas e principalmente pode desmascarar a falsa espiritualidade, pode desmascarar os homens falsos, enganadores, falsos profetas. E nós estamos a viver um tempo em que há por aí muitos enganadores, muitos falsos profetas, muita gente que se quer aproveitar do Evangelho, mas não se quer submeter a Deus. Há por aí muita coisa estranha e nós precisamos desta revelação de Deus. Para não nos deixarmos enganar e para não sermos enganados. Sabem, por meio deste dom, o Senhor leva os seus servos a obedecerem mesmo diante de desafios difíceis. Lá em Atos 9, eu falei-vos há bocado deste exemplo. Vamos ler pelo menos um texto bíblico, senão vocês dizem que a gente nem abre a Bíblia. Atos 9, versículo 11 e 12. Veja. Este é um Ananias santo. O outro foi um Ananias fulminado. Este é um Ananias corajoso. Vejam o que é que Deus disse a este Ananias. E disse o Senhor, levanta-te
e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois é que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Amém? Amém. Temos aqui uma revelação do conhecimento de Deus. Um certo, pequena parte do conhecimento de Deus. Deviam haver em Damasco dezenas de pessoas a orar a Deus. O que é que acham? Mas Deus só revelou a Ananias que havia um chamado Saulo que estava a orar a Deus. Até lhe revelou a rua. Sim ou não? Sim. A casa onde ele estava. E mais, diz que ao mesmo tempo Saulo teve a mesma visão. Que um homem chamado Ananias vinha orar por ele. Este é o dom da palavra de conhecimento em ação, em manifestação. O apóstolo Pedro recebeu também uma revelação semelhante, muito semelhante a essa. No domingo falámos um bocadinho sobre isso, lembram-se? Deus disse, olha, mata e come, nem pensar, Senhor, que é isso? Nem pensar. Mas diz que Deus lhe revelou que os emissários do centurião Cornélio estavam a chegar, lembram-se? Deus disse, olha, eles estão a chegar, vão bater à porta, e olha, não temas, vai com eles. Foi uma palavra de conhecimento. Pedro precisava de saber isto antes de acontecer, para ele saber que era o Espírito que estava a dirigir, que estava a orientar, que estava a levá-lo para um novo tempo. Olha, podemos terminar com uma última ideia. Acho que já falei demais, não sei quanto tempo é que falei, mas enfim. Não adormeci ninguém, pô, não? Tirando os bebés, mas enfim, esse até é bom que eles durmam, não é? Podemos ainda lembrar a revelação que o apóstolo João recebeu lá na ilha de Patmos, no que se relaciona ao estado das igrejas lá da Ásia Menor. Lembram-se? Lá, aqueles primeiros capítulos do livro do Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, em que Deus vai revelando a João o que é que estava a acontecer com a igreja em Éfeso, com a igreja em Esmira, em Tiatira. E vejam, isto ainda é mais importante porque João estava exilado, estava numa ilha, sozinho, sem ninguém, foi deixado lá para morrer, sozinho, não havia telemóveis, não havia televisão, não havia Facebook, não havia comunicação, estava só. Mas havia um que estava com ele, amém, que conhece todas as coisas. Amém. Certo? Amém. Um que estava com ele, conhece todas as coisas. Irmãos, todas aquelas 7 cartas são a manifestação do dom da palavra de conhecimento. Era Deus a revelar ao profeta aquilo que estava a acontecer. Era Deus a revelar ao apóstolo aquilo que estava a acontecer. Através do seu Espírito, Deus mostrou a João aquilo que só Deus podia saber, aquilo que só Deus podia conhecer. Para quê? Para que João confrontasse estas comunidades locais, estas igrejas, e as levasse ao arrependimento. Irmãos, muitas vezes Deus quer usar este dom para nos confrontar. Para nos confrontar. A gente às vezes pensa que somos maiores e que vamos vivendo e que podemos esconder, mas quando Deus nos confronta, nós percebemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Então, podemos concluir que estes 2 dons que estudamos, a palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria que só Deus tem e que partilha connosco para resolver um problema, uma dificuldade, palavra de conhecimento que só Deus tem e que Ele revela para trazer à luz alguma coisa, são dados à igreja com o propósito principal e essencial de quê? De nos guiar, de nos orientar, de proteger a igreja, de preservar a igreja, e não para orientação pessoal. Cuidado. Eu vou orar para que Deus me dê uma palavra de conhecimento para começar aí um negócio qualquer com alguém. Bem, Deus pode fazer isso, mas esse não é o objetivo destes dons. Eu vou orar para que Deus me dê uma palavra de conhecimento para saber com quem é que eu vou casar. Deus pode fazer isso, mas esse não é o objetivo do dom. Isso é exceção. Quando falamos da profecia, vamos falar um bocadinho sobre isso. Deus falou ao meu coração que tu vais casar com aquele. Cuidado. Porque o objetivo é guiar a igreja, é guiar o povo, é preservar a igreja, é proteger-nos, Os dons são para exortar, para edificar e para consolar quem? A igreja. Digam comigo. Exortar, consolar, edificar a igreja. Essa é a ação primordial, principal, primeira dos dons do
do Espírito Santo. Então, os dons de revelação, lembrem-se, vamos concluir aqui com esta ideia muito importante. Nunca nos podemos esquecer disto. Podem esquecer o resto. Mas isto não. Os dons de revelação têm que estar sempre em harmonia, sempre de acordo com a palavra de Deus. Sempre. E jamais vão contradizer aquilo que a Bíblia ensina. Jamais. 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 Irmãos, se a Bíblia diz que o casamento é para a vida, irmão, não vale a pena vir alguém com uma revelação a dizer que a gente se deve divorciar para casar com outra. Não vale a pena. Porque essa revelação não veio de Deus. Vocês estão cá? Amém. Se a Bíblia diz para não roubar, não vale a pena dizer o irmão que teve uma revelação para levar o carro do vizinho. Não vale a pena. Porque isso não veio de Deus. Ok? Eu estou a falar a sério, porque eu já ouvi muitas coisas destas. Deus me revelou que eu tenho que deixar esta mulher para casar com outra. E normalmente a outra é sempre 3 ou 4 vezes mais nova que a antiga. Não sei porquê. Não sei porquê. Se fosse ao contrário, eu até acreditava. Enfim, se ele trocasse uma medida de 20 por uma de 80, eu até dizia, se calhar é uma revelação do céu. Só podes. Mas não. Mas não. Cuidado, irmão. Isso é ir contra as Escrituras. É isso, é ir contra a revelação de Deus, contra a revelação da palavra de Deus. E Deus nunca se contradiz. Nunca se contradiz. Jamais. E nós temos que ter isso em mente. Os dons não servem para acrescentar às Escrituras ou para tirar às Escrituras. Servem para confirmar a palavra de Deus. Servem para fortalecer a igreja. Servem para guardar a igreja. Servem para guiar, para orientar, para proteger a igreja. E nós precisamos muito que o Senhor nos dê muitas vezes uma palavra de sabedoria para que a igreja possa caminhar bem. E às vezes precisamos que Ele nos dê uma palavra de conhecimento. Porque há coisas que podem estar ocultas, precisam de vir à luz para que a igreja seja santificada, seja preservada, seja guardada, seja fortalecida nele. Amém? Glória a Deus. Vamos dizer adeus aos nossos amigos facebookianos. Pois para a semana vamos ver o outro dom de revelação.